Eu gostaria, meus irmãos, com base nisto, de vos fazer voltar no tempo ao ano 51 da era cristã e à cidade de Tessalónica. Aquilo que aconteceu ali foi registado por um repórter de nome Lucas. E ele tinha naturalmente acompanhado Paulo e Silas nas suas viagens missionárias. Paulo, um apóstolo de Jesus, que chegou àquela cidade e, como era seu costume, foi à sinagoga. E durante 3 sábados ele disputou com os judeus acerca daquilo que as Escrituras diziam sobre o Messias que havia de vir e que ele lhes apresentou como sendo o Cristo, Jesus Cristo, que já veio. Discutiu com os judeus durante aquele tempo. E essa discussão extravasou a sinagoga e chegou até à praça pública. E, curiosamente, muitos judeus creram naquilo que Paulo estava a dizer. Muitos gentios creram nessa palavra. E, segundo diz o relator Lucas, o repórter daquele tempo, muitas mulheres influentes da cidade creram também. E por isso mesmo começa a juntar-se, a formar-se um núcleo de cristãos que realmente vai ganhando cada vez mais força. Mas ao mesmo tempo, outros judeus indignaram-se, revoltaram-se com aquilo que estava a acontecer na cidade. E de tal modo foi a indignação que eles alvoroçaram literalmente aquela cidade. Arrastaram outros, vadios até da cidade, juntaram e fizeram uma grande manifestação e perseguiram Paulo de tal modo que ele teve que sair da cidade. Inclusive, é um dos seus amigos, Jason, que os tinha recolhido em sua casa, acabou por ser preso e teve que pagar fiança para sair. Mas, naquele tempo, a vida de Paulo estava em sério perigo. E os seus amigos mais chegados disseram: Paulo, Silas, vós tendes de sair. Não é possível ficar mais nesta cidade. A turba manifestava-se: fora, fora, fora! Queriam apedrejar Paulo. E se lhe pudessem ter chegado, certamente Paulo não teria saído dali com vida. Mas Paulo sai. Sai e vai para uma outra localidade de nome Bereia, onde também ali vai anunciar o Evangelho. E quando Paulo está lá, os mesmos judeus vêm atrás e procuram cair em cima de Paulo e Silas. E Paulo acaba por ir mais adiante, em direção a Atenas. E ali fica durante algum tempo a aguardar-se que os seus outros parceiros de trabalho missionário pudessem chegar a reunir-se com ele. Mas Paulo e Silas ouviu: fora, fora, fora! Porque jamais a sua palavra estava a ser aceite por alguns indignados com isso. Meus irmãos, o que seria daqueles crentes em Tessalónica? O que é que iria acontecer uma vez que Paulo e Silas já não estavam mais lá? Será que aqueles crentes iam ficar amedrontados com aquilo que viram, com aquilo que presenciaram? Será que eles seriam dispersos também? Teriam que se esconder? Será que eles iriam guardar a sua fé só para si? Ou iriam anunciar essa fé? Iriam ficar calados para pouparem a sua vida, ou iriam sujeitar-se àquela multidão de judeus indignados que queria acabar com o Evangelho? Meus irmãos, passamos alguns meses mais adiante, ao ano 52 da era cristã, e chegamos a Corinto. E Paulo está em Corinto. As notícias daquilo que se estava a passar em Tessalónica chegam aos ouvidos do apóstolo Paulo, contados por um personagem vivo, seu discípulo Timóteo.
E ali Timóteo relata o que está a acontecer em Tessalónica. Meses depois da passagem de Paulo por aquela cidade de Salónica. E as notícias são animadoras. Os cristãos em Tessalónica estavam firmes. Não ficaram amedrontados. Não desistiram, não se calaram. Ficaram firmes e anunciaram o Evangelho. Eles venceram os medos. E davam testemunho. Curiosamente, não apenas da cidade de Salónica, mas de toda aquela região. E Paulo escreve então uma carta. Aliás, acabou por escrever outra mais tarde, mas escreve uma carta de exortação, de encorajamento, uma carta de estímulo, uma carta que iria naturalmente puxar ainda mais o apego ao Evangelho daqueles crentes em Tessalónica. E Paulo reconhece que aquela igreja era uma igreja modelo. Era uma igreja exemplar. Era uma igreja que realmente podia ser dada como exemplo para as outras igrejas. Pela sua fé, a sua dedicação, o seu testemunho, a sua obra missionária. E, meus irmãos, hoje vamos apenas considerar uma característica fundamental. E ao longo deste mês iremos considerar as outras características que encontramos neste mesmo capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É que aquela era uma igreja convicta do Evangelho e do poder de Deus. Uma igreja convicta. Na verdade, palavras há muitas. E o vento as leva a todas. Mas as palavras que foram anunciadas em Tessalónica marcaram. Mesmo com nós hoje, meus irmãos, há palavras que ficam, há palavras que marcam, há palavras que nós guardamos, há palavras que são de tal modo influentes que dão novos rumos à nossa vida. Palavras que mudam o rumo da nossa vida para sempre. Quando, meus irmãos, eu ouvi o Evangelho, ainda jovem, e ouvi na sua pureza, na sua verdade, eu fiquei tão entusiasmado com o que estava a ouvir. Porque muitas das dúvidas que eu tinha, muitas das questões que eu colocava ao Padre, sem resposta, começaram a ser respondidas. E, de facto, eu comecei a entender o plano da salvação de Deus. E comecei a entender que a salvação é de graça. Que a salvação, a minha salvação não dependia das obras que eu fizesse. A minha salvação dependia exatamente e tão somente da graça maravilhosa de Deus e da minha fé como resposta a essa graça. Eu entendi que não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez homem. Entendi, compreendi o que Deus requer de mim. E aquilo que Deus requer de mim é obediência aos seus ensinos. Por isso mesmo, eu entendi que aquilo que Deus requeria de mim nessa altura, quando me converti, é que eu pudesse obedecer ao batismo. E uma vez crente, eu entendi que Deus queria que eu desse um primeiro passo, depois da minha aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. E esse passo foi o batismo. O batismo é necessário para todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. É o batismo bíblico. Não alguma água sobre a cabeça, não alguma água em alguma parte do nosso corpo, mas imersão. Entrada do nosso corpo na água. Tal como Jesus foi batizado, tal como João Batista anunciava e fazia, clamando por arrependimento. E todos aqueles que se arrependiam eram naturalmente batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim veio a ser
após a orientação de Jesus aos seus discípulos. E essa é a norma da igreja. A igreja de Tessalónica tinha exatamente esta mesma orientação, esta mesma convicção. Não há outro Senhor a não ser Deus. Não há outro Salvador a não ser Jesus. Não há outra forma de estar na vida como cristão se não obedecer aos ensinos de Jesus. E, meus irmãos, aquilo que aconteceu em Tessalónica foi tremendo. Aqueles crentes ouviram palavras do Evangelho na sua pureza. Como, aliás, diz, um pouco mais adiante, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 5, que ele não foi aos Tessalonicenses com palavras lisonjeiras, nem também com qualquer intuito ganancioso, mas ele foi com palavras do Evangelho. Ele foi com a palavra de Deus e não com palavras de homens. Meus irmãos, nos dias de hoje há muita filosofia. Nos dias de hoje há muita palavra pregada em nome de Deus e que mais não é do que interpretação humana, distante daquilo que é realmente a verdade bíblica. Mas alguns gostam de adicionar à palavra de Deus a sua própria interpretação. Alguns gostam de ajustar a palavra de Deus àquilo que são as conveniências e os interesses dos ouvintes. Mas a palavra de Deus é clara, é direta. Ela muitas vezes fere, mas ela toca-nos. Porquê? Porque a palavra de Deus não é mera palavra, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que Paulo escreve numa outra carta, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo não se envergonhava desse Evangelho. Não se envergonhava da palavra da cruz. Nem nós, meus irmãos, nos envergonhamos da palavra da cruz. Nem os crentes em Tessalónica alguma vez se envergonharam dessa palavra da cruz. Esta base desta convicção do Evangelho estava também alicerçada em poder. Poder trazido pelo Evangelho. Meus irmãos, o povo diz que contra factos não há argumentos. E em Tessalónica, os factos que o Evangelho trouxe transformaram vidas. Acima de tudo, transformaram vidas. É interessante que, e nós lemos isso, eles se converteram dos ídolos. Vejam no verso 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos entre vós e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. E essa, meus irmãos, essa é a grande transformação. É isso que realmente Deus espera. Que aqueles que estão voltados para os ídolos se afastem, se distanciem, deixem-nos completamente. E nós aqui, meus irmãos, podemos pensar que os ídolos são apenas aquelas imagens feitas de pedra, de barro, de madeira, de metal precioso. Mas às vezes há ídolos no nosso coração que do mesmo modo nos afastam de Deus. E de algum modo impedem-nos de que o nosso coração esteja 100% entregue ao Senhor. O que é que na sua vida, o que é que no seu coração pode estar neste momento a impedir uma entrega a 100% ao Senhor? O que é mais importante para si do que a obediência ao Senhor? Aquilo que for mais importante para si do que Deus, na sua vida, dirigindo a sua vida, torna-se um ídolo.
E o ídolo é aquele que chama a nossa atenção. Aquele onde nós nos concentramos mais. Aquele que tem uma importância tal para nós que por ele nós não abdicamos de nada. Por ele até somos capazes de deixar Deus e as coisas de Deus em segundo plano. A idolatria não é apenas imagens e estatuetas. Idolatria é alguma coisa que pode realmente estar a impedir-nos de uma entrega total, completa aos Senhores. Para os crentes de Tessalónica, houve a necessidade de queimar ídolos, de derrubar estatuetas, de deitar fora, de limpar aquilo que estava lá, diante dos quais eles outrora se haviam inclinado. Mas agora era preciso lançar fora. Meus irmãos, essa transformação que se operou na vida daqueles crentes foi determinante para que eles, uma vez limpos de toda a idolatria, limpos de tudo aquilo que os afastava de Deus, pudessem deixar todo o lugar do seu coração entregue ao Senhor. De todo o coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento, tudo na tua vida agora gira em torno do Salvador Jesus. Meus irmãos, as palavras do Evangelho têm transformado milhões de vidas. Têm levado drogados a serem libertos. Meus irmãos, eu digo isso porque tenho visto alguns. Tão envolvidos, tão mergulhados na droga estiveram, que hoje estão libertos e dão glórias ao Senhor. A primeira experiência que eu tive nessa área foi de um jovem, eu ainda era bem jovem, na Igreja da Parede. E nas nossas reuniões de jovens, ao sábado à noite, chegou um jovem com os olhos esbugalhados, com a órbita bem grande, arraiados de sangue, que às vezes não dizia coisa com coisa, quando estava debaixo do efeito da droga. E durante alguns meses ele esteve connosco. E Deus de tal modo tocou na vida daquele jovem que ele se libertou e experimentou uma sensação de grande leveza. Mas ao mesmo tempo o seu corpo dava sinais, ânsias de ter a droga. O vício havia tomado conta dele e já durava há vários anos. A libertação da droga para aquele jovem foi tremenda. Mas Deus libertou, limpou aquele jovem. E de tal modo limpou, que ele depois veio a converter-se, veio a ser batizado e pouco tempo depois foi ao seminário e hoje é pastor. E é apenas um exemplo entre muitos no nosso país. O Evangelho transforma. Pelo poder de Deus, Ele liberta. E, meus irmãos, o que diremos também de alguns alcoólicos que abandonaram completamente o vício do álcool e estão recuperados. O que dizer de alguns criminosos que hoje estão completamente recuperados. Alguns pagaram, sim, anos e anos na prisão pela pena que lhes foi aplicada. Mas muitos deles até na própria prisão encontraram o Senhor Jesus. E ainda que presos fisicamente, estavam livres espiritualmente. É o poder do Evangelho, meus irmãos. E esse poder aconteceu em Salónica. E acontece, meus irmãos, nos dias de hoje. E não é alguma coisa que nós ouvimos que acontece só em certos países ou em certos lugares do mundo. Tem acontecido no nosso país, meus irmãos. E eu creio que esse poder transformador vai acontecer no nosso meio. Deus quer libertar-se. Aqueles que estão amarrados, seja naquilo que for, para que realmente, pela graça de Deus, sejam libertos. E uma vez libertos, glorifiquem o Senhor.
O que dizer também de alguns casamentos que estiveram desfeitos e depois são restaurados. E é tão bonito, meus irmãos, ver o homem e a mulher que foram marido e mulher durante anos, que tiveram desavenças, se desentenderam e se separaram. E cada um, por sua vez, diante do Senhor, reconheceram a sua condição. E pela graça do Senhor voltaram a juntar-se. Alguns voltaram a casar-se. Outros, que estavam a viver em casas separadas, juntaram-se. E aquilo que parecia tão impossível para tantos, Deus fez. Autenticamente um milagre da restauração na vida das pessoas. E, meus irmãos, o que dizer de tantas outras situações? Porque o Evangelho tem poder. Teve naquele tempo em Tessalónica, tem poder nos dias de hoje. O irmão crê nisso? Esse Evangelho que opera curas milagrosas. O Evangelho que nós cremos, no seu poder, se tocou na vida do Tiaguinho, tem tocado na vida de outros. É um Evangelho que eu creio, meus irmãos, que pode estar na nossa igreja e ser usado por cada um de nós para que o Senhor seja glorificado. Para que a nossa igreja seja também uma igreja modelo, uma igreja exemplo. Os irmãos desejam isso? Será que os irmãos teriam satisfação de ouvir alguém dizer: a Igreja Batista de Matosinhos é o exemplo na região norte? Será que isso vos dava alegria? Dava-vos prazer? Dava-vos satisfação em dizer: eu sou membro daquela igreja que muitos reconhecem que é modelo e exemplo? Os irmãos acham que isso é possível fazer? Acham que toda esta onda que se está a gerar de clamor por avivamento está a acontecer? Meus irmãos, Deus está a fazer coisas tremendas no nosso meio. E muitas mais Ele fará. Não porque nós queremos, mas porque Ele quer e nós deixamos. Nós desejamos que isso aconteça. E quando o Senhor quer, não há homem capaz de impedir. E eu creio, meus irmãos, que Deus quer tocar a vida de cada um de nós. Abençoar a nossa igreja. Deus quer trazer avivamento ao nosso meio. E Deus quer usar cada um de nós a sermos testemunhas em todo o lugar, de tal modo que a nossa fé seja conhecida, não apenas dentro destas 4 paredes, mas em todo o lugar, nesta cidade e por esta região fora. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use para a sua glória.